Olá a todos, né? Como todo mundo já sabe, no estado da Bahia está acontecendo um verdadeiro dilúvio, a verdade, né? O que acontece? Está tendo bastante chuva, está causando estragos, prejuízo de inúmeras formas, inclusive de vidas humanas, né? É uma coisa assim que não é um assunto que eu gostaria de comentar, mas visto algumas coisas, inclusive nuances que envolvem política, querendo ou não, mesmo que não agrade todo mundo, mas é um fato que a política acaba se envolvendo, né? Já que o poder público tem a obrigação de assistir aquela população que foi atingida, severamente atingida, que a gente vê a demagogia de alguns políticos, de todas as vertentes políticas, tanto da esfera estadual como da esfera federal, apoiadores e afins. Né? Alguns criticam o político como ele fosse o total responsável pelo que está acontecendo. Não, é um evento da natureza. Claro que o ser humano, dotado de conhecimento e tecnologia, poderia amenizar ou evitar certas tragédias. Tá? Algumas coisas podem ser muito bem evitáveis. Por exemplo, questão do planejamento urbano. Muitas cidades brasileiras elas não têm o planejamento adequado e quando ocorrem essas chuvas causa alagamentos. São Paulo é uma coisa inclusive recorrente. Tá? São Paulo mesmo é uma cidade que sempre aparece no Cidade Alerta ou no Brasil Urgente, toda alagada, chuva forte, lá entra dois palmos de água no comércio da pessoa, na casa da pessoa, e aquilo ali é um transtorno. Entra água dentro do carro do cara, tem até um vídeo que estão compartilhando no Twitter de um cara lá no Rio de Janeiro, puto com o Eduardo Paes, tipo, tudo alagado. E muitas coisas, muitas vezes, é uma parcela do próprio Estado e outra parcela da população também. Claro que não é totalmente culpa de um, culpa do outro. Existem pesos nessas responsabilidades. Primeiramente, população não se toca que é para jogar lixo em rios, garapés, bueiro, descarte de, de lixo em vários locais. Que vai entupir as galerias, que às vezes são muitas vezes inadequadas, tá? E também tem a questão da falta de saneamento básico. E outro ponto chave, construções em locais inadequados. No caso da Bahia eu não sei, porque é uma coisa assim, claro que existe um fenômeno climático, que é o Lanina, que está provocando chuvas mais intensas naquela região. É uma coisa que também tem o fato que a natureza ela tem a sua própria. Cara, não tem como você competir com a natureza, correto? Com a natureza ninguém brinca. Ela vai lá e mostra quem manda na situação. Só que, só que existe outro detalhe também. Outro detalhe que tem que ser muito bem colocado. Que as pessoas votem políticos que não têm interesse em resolver os seus problemas. Correto? Vamos ser sinceros. Você vê que muitos políticos eles não estão nem aí para, por exemplo, tentar arrumar a questão de galerias, questão de construções locais inadequados, muitas vezes a questão do saneamento, entendeu? Muitas obras em estradas são inadequadas. Então é um misto de coisas que é uma tragédia anunciada. Tá? São coisas que devem. Eu moro numa cidade que tem problema com isso.
Inclusive, eu sofri por várias vezes, por muitos anos, a água entrando na minha casa, não daquela magnitude, mas já entrou água na minha casa por conta de todos esses fatores. E aí, vai fazer o quê? Entendeu? Você tem que se adaptar. Aí teu imóvel desvaloriza, você perde muitos móveis, por exemplo, o guarda-roupa, que não é feito mais de madeira, e sim de MDF. Aquilo lá, se vê água, estraga. Então eu mesmo posso falar um pouco de conhecimento de causa que acontece aqui na minha realidade, claro que de uma forma até um pouco diferente do que acontece lá na Bahia agora. Agora, veja o que vai acontecer agora. Doações. Eu acho correto essa mobilização. Eu acho muito mais do que necessário que num momento como esse as pessoas se mobilizem para ajudar as pessoas que estão passando por essa situação. Canais de doação, tudo mais, campanhas de doação, doar roupas, comida, o que for, beleza. Mas você vê que tem o uso e instrumentalização política também dessa situação. Tanto oposição como o governo, de ambas as esferas. Você vê, por exemplo, olha só que cagada política monstruosa o Bolsonaro está fazendo, ele nem se dá conta. Ele está passando férias em Santa Catarina enquanto acontece esse tipo de coisa ali. Mas ele mandou pessoas, mandou recurso, óbvio, legal, mínimo que ele poderia fazer. Que bom que fez. Só que, porra, a imagem dele fica arranhadíssima, sendo que político ele tem que também manter uma certa aparência. Entendeu? Ele deveria não estar passando férias, ele deveria estar lá, coordenando alguma coisa, aparecendo para fotos, para mostrar que está fazendo isso. Nem isso ele quis fazer. Claro, mas está ajudando. Que bom que pelo menos o recurso está indo. E o governador do lado do PT, o maluco lá, acho que é Rui Costa, ele falou que é a verba insuficiente. Tipo assim, já está querendo mais grana. Aí você vê que também tem aquelas pessoas. Mas ele não tá lá, então ele não se importa, então não sei o que. Tipo assim, já a posição já fazendo a gritaria e tal. Coisa que sempre vai ter. Agora, eu acho também uma cagada monstruosa. Diga-se de passagem. Pega mal. Acho que pega mal e parece como o Bolsonaro ele é cercado dessa gentinha incompetente e maledicente. Ninguém se tocou pra ele, ô Bolsonaro. Eu acho que em vez de você estar andando jet ski e tal, curtindo as férias, vai dar um pulinho lá na Bahia pra pelo menos fazer capital político em cima disso. Embora tem político que vai usar isso como demagogista, também acho foda. Fica até contraditório, pô. Se ele for, ele vai ser criticado. Se ele não for, ele também vai ser criticado. Até porque político nasceu para ser criticado. Isso é um fato, não tem como fazer muita coisa. Mas pelo menos alguma coisa ele está fazendo. Ok. Para não dizer que é aquela coisa, né? O Jean é o mal, o Jean só critica o Bolsonaro agora, o Jean é doente, o Jean só pensa em falar mal do Bolsonaro. Eu tô tentando também ajudar o cara, né? Mas o cara não se ajuda também. É um fato, galera. É um fato que ele também não se ajuda. Não sei, cara. Pega, sou estranho. Uma coisa que é estranho, cara. Assim, eu acho esquisito, mas enfim, né? O apoiador não vai se dar conta disso porque o apoiador é apaixonado pelo cara. Também não vale a opinião muito de apoiador porque ele é uma opinião meio que também calcada na parcialidade. Não é uma opinião imparcial. O apoiador ele às vezes ele fecha os olhos para algumas coisas. Enfim, nesse caso, é só pega a mão pela questão assim de aparência. Não sei se ele tá mandando recurso, é o mínimo que ele tem que fazer, a obrigação dele.
Mas existe essa instrumentalização política, que é uma coisa que sempre vai acontecer, infelizmente, de todas as partes, inclusive de oposição. Mas o cara não liga pra vida humana, tá lá na justiça que povo morrendo. Assim como também também das mortes da pandemia. Sabe como é que é, né? Agora, o que é estranho isso aí não vou furar meus olhos não. Mas é aquela coisa. É uma situação que, como eu já disse, tem a questão da própria população, tem a questão da falta de planejamento urbano que, mais uma vez, é uma característica do Brasil. Rio, São Paulo, Bahia, Mato Grosso, Amazonas, Rondônia, Acre. As pessoas constroem locais inadequados. A chuva vem, a natureza, é um efeito que não tem o que fazer. Não tem, assim, não existe possibilidade de você evitar a chuva porque é um processo natural. Sempre ocorreu. A água ela vai pelo caminho mais fácil. A água vai pelo caminho mais fácil. Qual que é o caminho mais fácil? O caminho mais fácil é abaixo. Muito provavelmente as pessoas construíram casas onde era áreas de igarapé, áreas de preservação permanente. Existem locais que as pessoas não podem construir suas residências. Infelizmente é um fato que as pessoas constroem suas casas em locais totalmente inadequados, tá? Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. É uma pena também que isso ocorra, sabe? É uma coisa muito triste. São coisas que acontecem também em países de primeiro mundo. Só que acontece o seguinte, que lá a diferença é que parece-me que nos países do primeiro mundo a resposta, quando acontece alguma coisa, já é uma resposta mais rápida. Assim, alertas para a população e tal saem da região. E parece que o poder público brasileiro, ele, de modo geral, ele não se prepara para esse tipo de coisa, tá? Não se prepara. Você vê até que precisa acontecer uma tragédia para que o poder público se mexa para tentar resolver alguma coisa. Se não, meu amigo, se não, ó, já era. Muitas diretrizes, muitas normas foram modificadas depois de uma tragédia. Você pode perceber. Principalmente normas da ABNT. Quem não sabe, a ABNT é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Porque eles identificam falhas pós-tragédias. Ó, isso aqui está errado. E a questão que também outro fato importante, impermeabilização do solo. O solo das cidades, eles são totalmente impermeáveis. Por que São Paulo enche de água? Porque é tudo concreto e asfalto. Tem que ter áreas verdes. A água tem que infiltrar no solo. Aí, o que é que acontece? Se ele não consegue percolar no solo, que aquele solo está totalmente saturado, faz escoamento superficial, entendeu? E o que acontece? Acumula água. Ou seja, veja bem, olha um fato também. O Brasil, ele é um país que fica no meio de uma placa tectônica. Ou seja, não há
incidência de terremotos de grande escala. Agora imagine o Brasil tendo terremoto uma vez por ano, uma ou duas vezes por ano, como acontece em países vizinhos como Chile, México. México não é vizinho, mas é assim, vizinho de continente, né? Antes que alguém venha falar merda. Até mesmo países como o Japão. Imagine só o Brasil tendo terremoto assim. Terremoto de 7, 8 graus de escala Richter. 8. Meu amigo, imagine só. Se o Brasil, infelizmente, não tem uma diferença do Haiti, cara. Fica de tudo destruído, fica por isso mesmo. Aí você vê em desastres naturais que já acontecem no Brasil. E você vê que é uma tragédia hiperdimensionada por conta da infraestrutura deficitária. Já aconteceu em vários locais, eu lembro de reportagem em Santa Catarina, deslizamento de morro, que acontece também no Rio de Janeiro. O solo encharcado, saturado, ele começa a deslizar. Parte dele já começa a ir embora. O que acontece? Vai a casa da pessoa, vai a pessoa se estiver dentro. O solo, totalmente o solo sem proteção. Que a área de preservação permanente, ele não é só em rio, também em costa de morros também. Você vê que também é uma questão também que as pessoas nas cidades, como as cidades são muito grandes, o que acontece? Há uma tipo assim, vai um crescimento desordenado, casa por cima de casa, pavimento sem pensar em drenagem. O cara acha que pega uma rua de chão só passar a massa asfáltica por cima, e tá bom, e não faz meio fio, não faz galeria. A água vai para onde? Se chover, a água passa por cima do solo, do asfalto, e leva o canto do asfalto junto. Começa a ter. Aí em grandes rios e igarapés, supressão da cobertura vegetal, das matas ciliares. O que acontece, gente? A função da vegetação na encosta dos rios é para segurar. Ele forma uma espécie de tentar segurar aquele solo para a água não levar, para não acontecer o fenômeno do assoreamento. Muitos rios são assoreados, entendeu? Aí quando chove, grande desgraça. Então, em partes, eu considero que é uma tragédia anunciada o que aconteceu na Bahia. Porque a gente fica pensando, pô, Nordeste então é seca. Não. Tem parte da região Nordeste que não é a zona da Mata da Caatinga, que é o semiárido. Não, tem a zona da Mata Atlântica. E chove. Tem a Bahia é um estado que não é totalmente desértico, não. Tem um estado também, tem a sua área verde. Então, claro que vai chover. Lá tem o Rio São Francisco, tem importantes rios. São Francisco é um dos principais do Brasil, da região Nordeste. Entendeu? Então, são coisas e coisas. Aí você vê que quando tem quando tem uma tragédia, aí governo não. O governo pedir doação, cara, mas os 2 trilhões de impostos que a gente arrecada por ano não são suficientes para fazer alguma coisa, não? Pensa. Esses políticos, ao invés de abrir mão das mordomias, eles abrem? Não, não abrem não, pô. Abre nada, rapaz. Deixa de ser besta. Assim, poderia pôr esse fundão aqui, parte desse fundão podia, do fundão eleitoral podia ser o STF, né? Poderia, não, eu determino que parte do fundão é para tragédia em locais como o que está acontecendo agora. Não vão fazer, né, cara? Não vai fazer, não vai acontecer, não rola. Agora, governo pedir, assim,
empresas privadas é uma coisa. Empresas de pessoas comuns pedir, igreja, o que for. Eu vi que no meu PicPay tem negócio para doar direto para da Bahia, para ajudar. Ou seja, tem meios para isso. Agora o governo, que é um ente que por si só não precisaria disso, pedindo é muito estranho. Estranhíssimo, né? Então são coisas e coisas, né? São coisas e. Assim. O Brasil não está preparado. O Brasil não está preparado nem para existir como nação. A gente é um país de pessoas despreparadas. De todos. Já viram aquela música inútil, né? A gente não sabe nem escovar o dente, a gente não sabe escolher presidente. Inútil, nós somos inúteis. Ainda fala errado. É isso aí. Nós somos um povo que não sabe nem escovar os dentes. Imagine construir cidades. Cidades totalmente desordenadas. Ou vai me dizer que acho que mais de 100 municípios, acho que 70 municípios atingidos. Você acha que a maioria é planejado, tem uma é planejado para da forma correta? Eu acredito que não, cara. Isso eu não conheço lá, mas é foda. Então eu fico por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.